Chapa quente. No lado sul do mapa. Salve, salve, rapaziada! Então, mais uma vez, então, estamos nós para mais uma edição desse nosso programa Chapa Quente, diretamente da Fluência Casa Hip Hop, nossa casa amada, tá ligado? Daquele jeito. Hoje, mais uma vez, aí com ele, DJ Rude nas quadradas. Fala aí, DJ Rude, como é que tá sendo aí? O que tá achando do programa? Satisfação total, estamos aí na casa, né, fazendo acontecer a cena. É isso aí, algo novo chegando aí, né, que vai impactar aí você aí, que é do movimento hip hop aí, e vai ver as paradas loucas acontecer. É isso aí. Tá ligado, né, rapaziada? A ideia tá dada aí, DJ Rude deu o papo, tá ligado? Não é à toa que tá aí a milhando no hip hop, certo? Acompanha o trabalho do irmão aí, tá ligado? Também aí, sigam lá nas redes sociais, procure lá DJ Rude 054, procure o Instagram da casa também, Influência Casa Hip Hop, incentive os artistas locais, tá ligado, rapaziada? Então, para esse programa de hoje, a gente tem uma convidada mais do que especial, uma pessoa que é muito importante para todos nós aqui que vencemos o dia a dia da Fluência Casa Hip Hop. Ela que é psicóloga e é uma das fundadoras também, por que não, desse projeto que a gente ama tanto, que é a Fluência Casa Hip Hop. Então eu gostaria de chamar hoje para essa edição, ela, Camila! Salve, chapa! Satisfação ter ela com nós aqui. É um prazer estar aqui participando do podcast da Fluência, vamos trocar várias ideias. É isso aí. Rapaziada, sinta à vontade aí, Cami. Fica à vontade. Obrigada, aí, senta chapa. aí. Tá ligado? Que é nós mais uma vez aqui, então. Rapaziada, eu acho muito importante, tá ligado? Eu fiquei muito feliz quando a gente criou essa ideia de chamar a Cami para essa edição, porque eu mesmo me identifico muito com o corre que a Cami faz aqui na casa, respeito muito, e eu acho que além de a gente trazer uma presença feminina para defender as ideias, defender tudo que a gente acha que é certo, eu acho que tem que ter uma pessoa que também que faz por funcionar isso que nós estamos vivenciando aqui hoje, certo, rapaziada? Então, Cami, para nós começar essa parada, eu queria que tu trocasse uma ideia sobre como que partiu essa tua ideia de unir esse teu curso que tu tem de psicologia com o corre do hip hop, tá ligado? Onde surgiu essa ideia aí? Boa pergunta, bom começo, chapa. Então, a minha inserção no hip hop ela foi diferente da tua, do Rude, do G. Eu não vivenciei o hip hop como cultura na minha infância, adolescência, nesse processo de formação de personalidade. Eu tive uma infância, não diria com privilégios, mas diria com direitos garantidos, né? Tive uma infância protegida, uma infância segura, tive pais que trabalharam bastante e puderam me proporcionar o acesso à graduação. Então, eu entrei na faculdade de psicologia e ali, para mim, marcou assim, um divisor de águas. Assim. Foi um processo bem importante. E entrando no curso, eu passei a ter experiências profissionais e fui direto atuar dentro de serviços de política pública. Certo. Então, comecei na área da saúde, aprendi um monte, conheci bastante coisa. Fui revendo um pouco os meus conceitos também dentro da psicologia. Depois da saúde, eu acabei me inserindo na assistência social, que é o setor da política pública que eu trabalho até hoje também, além da cultura, né, aqui com a Fluência. Mas essas inserções profissionais, elas me fizeram questionar bastante assim, a psicologia tradicional, sabe? Essa que coloca no indivíduo a culpa, a responsabilidade pelo seu adoecimento, sabe? Que é uma psicologia já muito criticada, né? Nesse sentido de individualizar problemas que são coletivos. E aí, quando eu fui para esses trabalhos, assim, que comecei a trabalhar com comunidade mesmo, foi que eu, enfim, comecei a me indagar mais ainda sobre como que eu seria um agente, uma promotora de saúde mental, sem pautar as questões de ausência de direitos, sabe? Que Básicos, uma coisa tinha que estar junto com a outra. Que eu não podia falar da saúde mental da criança lá, que eu tava como educadora social, se eu não olhasse pra, sei lá, pra casa dela, que tá com uma goteira gigante, tá caindo na cama, não tá dormindo bem. Consequentemente, não está tendo bom aprendizado escolar, porque também na escola está faltando professor. Não conseguiu a consulta no postinho, porque não está sem pediatra. Enfim, daí comecei a observar mais de perto, né? Isso que eu não tive na minha infância, que foram privações de certos direitos, né? Comecei a observar nas crianças com quem eu trabalhava.
Isso foi muito, muito importante, porque comecei a falar, não, pera, eu também me indigno com isso, eu também vejo que isso não está certo. Não está certo, as pessoas têm seus direitos e eles não estão sendo garantidos, o que posso fazer com isso? E aí fui voltando a minha formação de psicologia para a área social. Então, dentro já da graduação, fui buscando mais referência, fui direcionando os meus estágios, a minha prática de estágio já também dentro de políticas públicas, dentro de serviço de convivência, né? Que é um serviço da assistência social. E aí, junto disso, numa das minhas experiências profissionais, no qual eu fui educadora social, uma profissão que eu admiro, respeito muito, e que eu pude exercer durante 2 anos. Que massa. Isso. E no serviço, então, que é o Centro de Convivência Santo Antônio, eu fui colega do G. Né? Olha que da hora. Eu fui colega do G, eu era educadora, e ele dava oficinas de hip-hop, né? De cultura hip-hop, e em específico com a dança breaking. E ali eu fiquei encantada, porque eu vi uma ferramenta muito potente de transformação. Aliando ao teu trabalho que tu já Aliado fazia. ao meu trabalho. Então, isso fazia sentido enquanto saúde mental, enquanto saúde coletiva, sabe? Então, o hip-hop me mostrou que tem esse preceito do coletivo e que as pautas, elas são para melhoria. São para a luta por garantia de direitos, são para uma vida melhor, né? Se tratando da comunidade. Então, aliançou essas duas coisas. Eu passei a admirar muito o hip-hop. O G teve uma grande influência nisso, porque como colega de trabalho dele, e eu tinha uma vinculação muito massa com as crianças e adolescentes do serviço, eu via o quanto essas crianças se sentiam importantes. O quanto elas entravam na cultura, elas aprendiam e elas passavam a se empoderar. Isso afetava a autoestima delas. E para além disso, de uma certa forma individual, também o hip-hop trazia a visão crítica da sociedade, que é aquilo da gente poder olhar para o nosso redor, para o bairro, para a comunidade, para a cidade, enfim, poder identificar os problemas e juntos propor mudanças, propor melhoras. Eu entendo que o hip-hop tem esse cunho político, sabe? Então, na minha cabeça, assim, juntou tudo, o que eu queria como psicóloga, né? O meu trabalho como psicóloga e o hip-hop são coisas que se atravessam nesse sentido, sabe? Isso foi algo muito importante. E aí eu passo a me vincular, então, com... admirando bastante o trabalho do G, acompanhando, dando suporte também no que eu conseguia como educadora, né? E aí veio, então, alguns anos depois, essa oportunidade de eu apresentar o G para a Fran e para a Pri, que juntos, assim, nós 4 abraçamos esse sonho e a gente conseguiu abrir esse espaço, né? Inaugurar esse espaço que tem o nosso coração, né? Nosso espaço maravilhoso, e respeitando, assim, toda a trajetória, sabe? E, assim, carregando essa parte da psicologia dentro da fluência, essa visão crítica da realidade social, né? Tentando passar isso junto com o hip-hop. Então, Cami, uma coisa que eu acho massa também, que complementando acho que tudo isso que tu falou, acho que é muito importante, tá ligado? Eu acho que é sempre massa ouvir a forma como tu fala, assim, porque a gente acaba entendendo a importância disso, tá ligado? De todo esse trampo por trás, para pelo menos garantir o básico, né? Para algumas pessoas, para algumas crianças, jovens, adolescentes. E o que eu queria entrar agora contigo, que eu acho muito importante também, eu acho que tu mostra a tua visão sobre isso, é sobre essa parada do tipo assim... Muita gente se vê, às vezes, como artista, tenta viver do hip-hop, mas existe uma parada que é muito importante, que é toda isso que envolve o fora do fazer o hip-hop, de documentação, de tudo isso aí que envolve, que às vezes a gente deixa passar despercebido algo que às vezes não dá muita importância, mas o quanto isso difere na caminhada de cada um. Sabe? Pode crer. Acho que é um outro tema bem, bem importante para se falar, assim, que foi uma das coisas que eu vim tentando contribuir ao ter, né, a fluência, ao ter essa inserção mais forte, sei lá, assim, no hip-hop. E, enfim, de buscar o conhecimento, assim, de fora, que talvez a galera que eu estava vendo dentro da periferia, com os movimentos culturais, não estavam ainda buscando, assim. Então, eu acho que a fluência passa a ser um marco, porque com a estrutura, a gente passou a também buscar diferentes formas de financiamento.
Então, eu acompanhei há alguns anos, assim, um exemplo, né, o próprio evento da Batalha da Prova, que é um baita evento da Essência Crio, que é um coletivo de comunidade para a comunidade, que atingiu patamares assim muito grandes e nunca teve financiamento. E da gente poder lá dizer, mano, como assim não tem? Como é que a galera não acessou? E tem uma explicação do porquê que não se acessa, né? A periferia, ela é privada de acessar diversos tipos de conhecimento que vão trazer emancipação, né? Porque é um projeto político de não emancipar a periferia, porque se precisa dessa massa, né? É um processo, né? Para o sistema capitalista precisa dessa massa. Então, a gente veio e a gente tentou trazer coisas novas. Eu acho que estamos nesse caminho, Com sabe? certeza. Que é de buscar fontes de financiamento, como exemplo, os editais públicos, né? Seja municipais, estaduais, até federais. Ainda não escrevemos, mas a gente vai chegar lá. E editais privados também que surgiram, né? Que surgem, enfim. E aí da gente poder fazer esse processo de juntar os conhecimentos de quem às vezes veio de fora, como eu, né? Que não tive o hip hop na minha trajetória de desenvolvimento, mas cheguei, pensei, não, o que eu posso somar com a cultura? Vamos lá, vou aprender sobre projeto cultural. Foi assim. Eu acho que isso eu consigo escrever, tá um pouco no meu rol, bora. E daí a gente viu com afluência o quanto isso passou também a impactar outros artistas, para além de quem estava aqui dentro dando aula ou na equipe. Começou a vir numa cascata, numa cachoeira, de dizer, galera, você é artista, você é produtor cultural, teu evento, aquilo que tu faz, ou aquilo que tu pensa em fazer, é possível de tal e de tal forma. Né? E então eu acho que é um trabalho muito importante, não só de fazer pela afluência, mas de divulgar e democratizar essa informação para a classe artística no geral, sabe? Essa que vem de periferia, que não acessa esse tipo de informação. Como que escreve um projeto para edital? Que é quem precisa, na real, tá ligado? Que é quem precisa, exato. E que, enfim, por diversos mecanismos políticos acabam não acessando a informação, né? E isso eu acho muito importante você falar desse estado, rapaziada, porque às vezes é a gente que tem as ideias culturais, é a gente na periferia que cria as melhores propostas, os melhores eventos. Às vezes, que a gente falou, um evento como a Batalha da Prova, ou vários outros eventos que a gente tem em Caxias, que às vezes são eventos que movimentam uma rapaziada, que levam uma ideia foda do hip hop, e às vezes os manos estão ali, ó, que nem o G falou no programa do passado. Daqui a pouco aí carregando, paleteando coisa, sem acesso nenhum, sem estrutura nenhuma. Então isso eu acho que é uma parada muito importante, que é o acesso à informação que às vezes a gente precisa ter, tá ligado? E esse trampo que vocês vêm fazendo aqui é de grande importância. A gente vê de muitas pessoas que falam assim, depois dos trampos que a França começou a fazer com nós, de ajudar, de incentivar, de fazer formação, tá ligado? Eu acho que isso que tá fazendo muita diferença no nosso meio, tá ligado? E é importante a galera ver também, que às vezes, tá ligado, pode ter um preconceito da pessoa que vem de fora, que não tem essa vivência do hip hop que a gente tem, mas a importância do que tu faz e do que a Fluência faz, o crescimento do hip hop é sem igualável, tá ligado? Pode crer, Chapa. Eu entendo e eu acolho, às vezes, o estranhamento que o pessoal da cultura tem com quem veio de fora. Eu entendo porque muita gente, quem vem de fora, quer se apropriar, e de fato se apropria. Exato. Né? Então, eu entendo esse estranhamento, mas eu também vejo o quanto a gente, no meu caso, né, de quem não teve o hip hop na sua criação, na vida, né? Na criação, o quanto a gente tem que chegar na humildade, ouvindo, aprendendo. Eu aprendo demais com vocês, eu aprendo muito contigo, Chapa, eu aprendo muito com todos os senhores da Fluência, de verdade. Vocês têm um papel muito importante para que eu possa estar aqui também. Com certeza. Sabe? Para que eu possa estar continuando a colocar em prática e me aperfeiçoando, que seja ali nos projetos culturais, eu preciso estar ouvindo vocês. E eu acho que isso é importante para quem vem de fora e quer somar com a cultura. É respirar, é entender, é vivenciar certas paradas, certas situações, enfim, para poder somar de uma forma genuína mesmo, sabe? E aproveitando isso, falando de editais públicos, por exemplo, outra coisa que eu acho fundamental e que tento trazer assim enquanto Fluência, mas enfim, sempre reforço a importância, que é do hip hop estar acompanhando a política, sabe? Porque isso é foda. Porque até se a gente for um exemplo muito simples, o nosso financiamento de editais públicos, ele vem com base em um orçamento que foi definido anteriormente, no ano anterior, que é isso que vai para a cultura, ele vai ser distribuído de tal forma, e a gente tem representantes políticos que fazem esse processo de destinação de verbas, enfim, falando de um modo bem grosso, né? A gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo como política,
né? Porque são os nossos direitos que vão sendo negociados nesse processo. Então, se a gente tem um governo que não vê a política como um direito, como algo essencial para o ser humano, ele vai cortar, ele vai reduzir o Ministério da Cultura para uma secretaria, que é o que acontece agora com o nosso governo. Atualmente. Né? Então, vai reduzindo, vai enxugando, e a gente aqui que está na ponta tem que olhar para cima. E não só olhar para cima, mas auxiliar todos que estão junto com a gente a olhar de forma crítica esse processo todo, sabe? Então, eu acho fundamental o hip-hop, ele é político na sua demanda, naquilo que ele luta, e ele tem que ser político num todo, sabe? Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Tem tudo a ver. Com certeza. O hip-hop ele é político na sua essência, no seu Isso nascimento, no seu propósito, então não tem como separar as duas coisas. Eu acho que essa visão é muito importante ser falada também, velho, por causa que às vezes o cara quer separar, o cara é hip-hop, mas não quer se envolver, não quer saber, não quer conhecer. E eu acho que é primordial pro hip-hop acontecer. É a gente estar antenado com quem está no governo, está interessado em saber com que, né? Com as oportunidades que pode dar, com as possibilidades, com as portas que pode abrir ou fechar, que nem tu falou, né? Com certeza, Chapa. E se a gente for ver, assim, tipo, na história do Brasil, assim, a gente teve governos que foram um pouquinho mais progressistas, né? Que aí trouxeram realmente mais investimento. A gente teve certos avanços, e aí já troca de governo, esses avanços já são regredidos, enfim, a gente já vai perdendo direitos. Então, aquele pouquinho que a gente conquista de direito, ele tem que ser constantemente lutado. Exatamente. Tem que ser constantemente posto em pauta, porque se a gente piscar o olho, é tirado de novo. Pelo menos nesse sistema capitalista que a gente está, ele é assim, né? E quem sofre é o pessoal da periferia, é a classe pobre, não adianta. Sofre, é a que paga mais imposto, é a que tem mais privação de direito, e é de onde vem o hip-hop. Então é uma coisa muito ligada com a outra, né? Como separar, né, Camille? E como psicóloga social que visa trazer essa visão histórica, cultural, sabe? Eu acho que é meu dever também estar falando sobre esse tipo de assunto, sabe? Com certeza. Nos lugares que eu circulo. Então, onde eu posso, eu tô trazendo. Que massa, isso aí, rapaziada. Satisfação mesmo, tá ligado? Eu acho que é muito importante tudo que foi trocado de ideia hoje aqui com a Cami. Eu acho que eu falo da minha opinião assim, e sei que muitas pessoas concordam comigo que o papel que a Cami faz e que as outras meninas fazem também aí no meio do hip hop é de suma importância. Eu acho que vale citar de novo a evolução que trouxe para muitos de nós do hip hop, assim, todo esse trabalho que é feito aqui, tá ligado? Mas pelo coletivo. Não pela questão de dizer assim, a Cami é foda, ou tipo, o G é foda, ou a Folha é foda. Não, sempre é pensando no crescimento de todos, tá ligado? De que todos possam ter mais acesso, mais oportunidade. Então, eu deixo aqui registrado o quanto eu sou grato, tá ligado? Por toda a evolução que eu tive na minha caminhada, no meu corre, depois que tudo começou a acontecer aqui entre nós. Então, sou agradecido por vocês terem cruzado a minha caminhada, tá ligado? Ah, que massa, Chapa, uma honra. E eu também sou muito grata, assim, pelo hip-hop ter me acolhido, sabe? Ter me acolhido e ter confiado no meu trabalho, porque é sempre esse depósito de confiança que a gente faz nas pessoas, né? E eu senti que isso foi feito comigo também, e eu acho que a gente tem muito ainda para construir. Sabe? A gente tem muito, mas de todo modo eu sou muito grata ao hip hop por tudo que eu já aprendi e enfim. E é isso. Então tá, rapaziada. Queria agradecer a Cami por ter aceitado, tá ligado? Esse convite nosso aí de estar aí trocando umas ideias, tá ligado? Mostrando um pouco desses temas aí, que às vezes eu acho importante falar, porque é um programa voltado pro hip hop, mas uma troca de ideia que nessa que a gente teve tem muito a ver com hip hop, às vezes até mais do que outros elementos que a gente possa estar aqui convidando, tá ligado? Sem desmerecer ninguém, mas é isso. Queria deixar essa importância desse programa de hoje. E, Cami, quer deixar um salve final aí pra galera aí que tá te escutando aí? Então, o salve final é esse, assim, de que eu admiro muito o hip-hop, eu aprendo muito com vocês que fazem, que trazem essa história, esse peso, sabe? Eu admiro muito, eu quero permanecer nessa cultura somando com o que eu puder somar e gratidão. Participar hoje também, obrigada pelo convite, eu adorei. E, enfim, eu acho que é isso. Tamo junto, rapaziada. Abraço pra geral, mexe o coração, fluência.